Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Esse é o tema da semana que a gente está trabalhando, estudando juntos aqui de segunda a hoje, quinta-feira, para você que está assistindo ao vivo, sempre com uma mensagem de esperança, conforto e certeza do cuidado e da proteção de Deus. O tema da semana é esse aqui, onde Deus está quando as tragédias acontecem, e eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: será que a gente pode aprender algumas lições com o sofrimento? Você acha que a gente pode aprender do sofrimento coisas boas ou tirar lições? A gente vai trabalhar sobre esse assunto hoje aqui no programa Escola Bíblica e é sempre bem rapidinho, não sai daí não, apenas tira um tempinho para convidar seus amigos mandando aquele WhatsApp, aquele chamado, aquela ligação ou quem sabe compartilhando pelas redes sociais também. É bem rapidinho, a gente volta já. Que bom é ter você mais uma vez junto com a gente em todos os cantos do Brasil. A Novo Tempo alcança você, abraça você de norte a sul, do sudeste, centro-oeste, do nordeste também. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, você que participa, interage também. Assiste todos os programas aqui da Novo Tempo, em especial aqui o programa Escola Bíblica. Esse é um programa onde a gente abre a Bíblia e de uma maneira interativa a gente estuda alguns temas bem atuais aqui. O tema dessa temporada é Verdades para o Tempo do Fim. É um tema atual, é um tema moderno e é um tema que a gente já tem oferecido aqui, um estudo relacionado a esse tema já há um tempo aqui na Novo Tempo. Eu não sei se você tem esse material, se você ainda não tem esse material, eu quero relembrar você para fechar essa semana que você pode entrar em contato com a gente aqui através do WhatsApp ou através do telefone também, 12 98244 4449, tá bom? Peça seu curso. A gente sempre lembra você que graças aos Anjos da Esperança, que são telespectadores, que são amigos que apoiam a Novo Tempo, é como você pode ter esse material na sua casa, tá? Se você é um Anjo da Esperança, se você já apoia a gente, e inclusive está o telefone aqui embaixo, você pode apoiar a Novo Tempo para que ela permaneça no ar, você pode patrocinar a Novo Tempo, ser um parceiro da Novo Tempo e permitir que a gente possa distribuir esses materiais gratuitamente, tá bom? Então peça, ou através do WhatsApp, ou através do telefone também. É o tema geral da temporada. O tema de hoje, para você que está chegando agora, é esse aqui que eu vou apresentar na tela. Onde Deus está quando as tragédias acontecem. E para a gente começar a interagir aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte, a gente já postou aqui no nosso Instagram, que você vai ver na tela qual que é ele aí, e é uma pergunta que logo no início eu fiz. Será que a gente pode tirar alguma lição do sofrimento? Você consegue tirar uma lição quando você sofre, quando você vê alguém sofrendo? Consegue aprender alguma coisa? Então responde para a gente, interage, daqui a pouquinho eu vou dar algumas respostas aqui, alguns comentários. Tem comentários interessantes aqui, tanto no post quanto fechado também, no inbox, tá? Vamos orar e vamos ao tema que tem muita coisa boa para a gente mencionar hoje aqui, tá bom? Senhor, obrigado por essa semana, porque estamos fechando um tema muito especial, que traz um sentido muito forte para cada um de nós. O Senhor sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis, o Senhor tem acompanhado. Então, que o Senhor nos conforte, nos console e nos ensine. Nesse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos 3 encontros, né? Na terça, na quarta e na quinta sobre esse tema. No primeiro dia, na terça-feira, nós falamos sobre a experiência de Jó, entre alguns aspectos aqui do sofrimento de Jó. Ontem a gente falou sobre a queda, sobre o livre-arbítrio também, a liberdade de o ser humano escolher se segue a Deus ou não. E eu queria só começar mencionando algo interessante sobre Jó e a gente vai trabalhar bem o tema de hoje, tá? Apesar de tudo que sobreveio sobre Jó, ele manteve
uma confiança muito grande em Deus. Ele continuou confiando em Deus. E existia um grupo de amigos, né, que se diziam, na verdade, amigos de Jó. Eles sentaram-se, olharam para Jó, tente imaginar essa cena. Olharam para ele durante 7 dias, sem dizer uma palavra. E quando eles abriram a boca, eles disseram que ele deveria ter um terrível pecado para merecer tamanho castigo. Então, eles disseram o seguinte: olha, se você está passando por isso, é porque você está em pecado, né? Agora, pense que tortura que Jó passou naquele momento, né? Aqueles homens pensavam que Deus estava provocando tudo aquilo, afinal de contas, para eles, Deus era o responsável. Então, muitas pessoas ficam confusas nesse ponto, acreditando que o fato de alguém fazer alguma coisa, Deus vai dar um castigo duramente, vai chegar a hora para isso, claro, mas hoje a gente vê que é o inimigo de Deus, é o próprio Lúcifer, Satanás, quem se delicia em levar o sofrimento, a desgraça aos seres humanos, né? A gente tem visto aí pessoas que negam a Deus, que rejeitam a Deus, e elas sofrem as consequências. As consequências do quê? De se distanciar de Deus. Não quer dizer que a pessoa morreu, que aconteceu uma desgraça porque Deus, ele lançou uma maldição. Não. É porque a pessoa se distanciou de Deus. Se ela se distancia do bem, automaticamente o inimigo vai conduzir a vida dessa pessoa. Ainda hoje, existe uma visão muito clara na mente humana, na nossa mente, e a pessoa pensa que quem é fiel a Deus merece o bem e o mal merece o mal, a pessoa má, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A Bíblia diz que nem sempre é assim. Nós vimos isso na história de Jó, um homem íntegro. Jó era íntegro e ele sofreu. Então, antes da gente entender alguns porquês que eu quero mencionar para você ainda hoje, algumas lições que a gente pode aprender com o sofrimento, porque a gente pode aprender, eu quero mencionar mais uma história que traz uma lição para a gente também, uma lição bíblica, tá bom? E eu quero apresentar para você a imagem desse homem, a imagem de Abraão. Abraão esperou por vários anos a vinda do filho dele. Deus havia prometido. E Abraão, assim como a gente tenta ajustar as coisinhas, ele tentou ter um outro filho, mas quando ele era idoso, e a Bíblia diz o seguinte, que ele e Sara já estavam com a pele enrugada, né? Paulo menciona isso, o apóstolo Paulo. Você já viu como é que é a pele de um idoso? Você puxa a pele do idoso assim, ela não tem tanta elasticidade mais, né? Ela demora um pouquinho mais para voltar ao lugar. Você que é idoso, idosa, você sabe disso. A gente com o tempo vai perdendo a elasticidade. Imagine a pele de Abraão e Sara já assim. Mas eles tiveram Isaac, por um milagre de Deus. E o que chama a atenção, eu quero mencionar para você aqui, é que Deus pede o filho de Abraão. Imagina Isaac deitado, o filho tão aguardado, tão querido. E quando a gente lê a Bíblia, tem uma lição muito interessante. Gênesis 22, verso 2, enquanto você continua imaginando ali Isaac deitado, sendo oferecido como oferta a Deus, Gênesis 22, verso 2 diz assim, Deus falando com Abraão, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Em momento nenhum, nós lemos aqui, em nenhum verso da Bíblia, Deus sendo complacente, bondoso, dizendo assim, fica tranquilo, Abraão, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vou ressuscitar teu filho. Não, fica tranquilo, ele não vai morrer de verdade. Deus chega para Abraão e fala assim, olha, sacrifique o teu filho. E uma lição que a gente começa a aprender do sofrimento aqui, é que quando Abraão olha para o filho, e Deus permite que Isaac não morra, Deus olha para Abraão, eu fico imaginando, né? Tenta imaginar se a conversa, e Deus olha para ele e fala assim, olha, eu queria na verdade o seu coração, não Isaac, eu queria o seu coração, Abraão. Os Isaques poderiam separar Deus de Abraão. Os nossos Isaques podem nos separar de Deus. E muita gente, na verdade, coloca a fé no objeto errado. A fé no filho, a fé no dinheiro,
a fé na juventude, e Deus chegou para Abraão e diz assim: dá o teu filho, o que você mais ama para mim, para ver se você realmente confia em mim. E Deus pede de nós os nossos Isaques também. O que nós precisamos entregar para Deus? A nossa fé, a nossa confiança. Onde está a nossa fé? O resultado disso vai depender de onde está a nossa fé. Então, por que Deus permitiu Jó sofrer e Abraão sofrer também? Agora a gente começa a chegar num ponto. Por que Deus permitiu Abraão sofrer? Ele era fiel. Jó sofrer, ele era fiel. Eu quero apresentar uma razão para você. Uma das razões são essas aqui, ó, ou é essa daqui. Se o Senhor protegesse, presta atenção nesse primeiro ponto. Se o Senhor protegesse e curasse seus filhos e respondesse a todas as orações como gostaria de fazer, deixando a tragédia cair somente sobre aqueles que rejeitam a sua graça, Satanás o acusaria de ser injusto. E foi mais ou menos isso que ele falou sobre Jó. Falou assim: olha, Jó só te segue por quê? Porque você dá tudo para ele. Aí é fácil. Se Deus fosse curar todas as pessoas que são fiéis a Ele, Satanás poderia dizer para Deus, falar assim: Ele não te ama nada. Na verdade, assim é fácil Ele estar do teu lado, porque você abençoa todo mundo que se diz um cristão de verdade. Além de que, vamos pensar um pouquinho mais aqui, né? Além de que muita gente ia querer ser cristão, ou amar a Deus, ou dizer que ama a Deus por interesse, não por fidelidade de fato, né? Então, foi isso que aconteceu com Jó. Ele foi acusado de ser fiel a Deus porque Deus dava tudo. Mas ele acreditou em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos pensar um pouquinho, né? Satanás poderia dizer para Deus o seguinte: olha, por causa desses favores especiais, aí muita gente segue você. A mesma acusação sobre Jó poderia cair sobre você e sobre mim também. Jesus gostaria muito de andar nos caminhos e vilas, pelas comunidades, pelas ruas das grandes capitais, nos hospitais, nas clínicas, curando, como ele fez no passado. Ele gostaria de mandar para casa cada paciente com Covid, ou alguém que está com câncer, ou alguém que sofreu um acidente. Ele gostaria de impedir que todos os carros colidissem, né? Evitar que os aviões caíssem, que os terremotos acontecessem, que as inundações, que os incêndios. Se ele fizesse o que gostaria, se ele curasse toda a doença, se ele impedisse todas as armas e todos os acidentes acontecessem, nós teríamos mais uma razão para mostrar para você por que Deus permite o sofrimento. Nós falamos que Deus permite o sofrimento, primeiro, porque ele não poderia ser injusto aos olhos do mundo, do universo, de Satanás, um Deus que só protege aqueles que são fiéis a ele. Depois do intervalo a gente vai ver a segunda razão, por que Deus permite o sofrimento. A Bíblia traz essa ideia, esse conceito aqui. A gente vai dar uma pausa rapidinho, e enquanto a gente dá essa pausa, você pode ligar, pedir a sua revista Verdades para o Tempo do Fim, ou interagir com a gente respondendo: você pode aprender alguma coisa com o sofrimento? Você acha que pode ou não? Então interage com a gente, responda, o Instagram está à sua disposição. Até já! Já voltamos, Escola Bíblica no ar com você, temporada Verdades para o Tempo do Fim, e a gente falando sobre o sofrimento essa semana, aonde está Deus, quando as tragédias acontecem, quando o sofrimento aparece, quando acontece aquela coisa ruim na nossa família, no nosso lar, na nossa vida, e a gente se pergunta: cadê Deus? Essa é a pergunta do ser humano, mas Deus, ele se revela a nós, e a palavra dele é a principal maneira da qual ele se comunica com a gente, trazendo e apresentando o seu verdadeiro amor, tá? Antes da gente continuar o tema, deixa eu fazer um convite. Essa é uma semana, e na próxima semana também, são semanas especiais do programa Anjos da Esperança. Afinal de contas, dia 29, nós teremos um programa muito especial. Você já conhece o programa Anjos da Esperança? O ministério, o projeto Anjos da Esperança, é quando a Novo Tempo
conta com você, telespectador, com você, amigo, para apoiar, porque a Novo Tempo, ela é mantida por causa de você, financeiramente. Todos os programas, os funcionários, tudo que acontece é graças aos Anjos da Esperança. Não tem intervalo comercial, você já sabe disso. A gente sempre está trazendo mensagens até nos intervalos também para você, tá? Então faça o seguinte, hoje, 9h30 da noite, se você está assistindo o programa ao vivo, tem Anjo da Esperança especial, semana que vem também. E dia 29 tem um programa preparado para você, tá bom? Nós perguntamos aqui se o sofrimento traz algumas lições para nós. E algumas pessoas estão respondendo, né, participando, interagindo aqui. Tem a participação da Ruth Cortez dizendo o seguinte: boa noite, sou de Itajubá, Minas Gerais. Sempre devemos tirar uma lição do sofrimento. Isso até ajuda a não nos revoltarmos, pois devemos ter certeza que nada foge do controle de Deus. O Dalisson Trindade também, ele diz que Deus permite algumas situações para nos moldar. A Celina diz que as lutas e provações nos ajudam a reconhecer o quanto nós dependemos de Deus. Tem também a Teacher Mari, deve ser professora também, dizendo que nós tiramos realmente uma lição do sofrimento. E eu achei interessante outros comentários aqui. Teve alguém que comentou que até perdeu o esposo, que abandonou, várias dificuldades aqui. E ela aprendeu em meio a esse sofrimento que Deus está no controle de tudo. E, por fim, eu vou ler mais um comentário, que é um texto bíblico, do Edmar Maciel leu aqui. É bem interessante, vale a pena você anotar também, né? A gente aprende junto aqui, olha que interessante. Salmo 119, 67 diz assim: antes de ser afligido estava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha só o salmista dizendo, olha, antes de eu sofrer, eu só fazia as coisas erradas. Agora eu aprendi, guardo a tua palavra. Então a gente pode aprender com o sofrimento realmente, né? Deus permite o sofrimento porque senão ele poderia ser considerado injusto por guardar somente aqueles que são fiéis a ele, né? Seria um Deus ditador, seria um Deus interesseiro. Há uma segunda razão porque Deus permite o sofrimento segundo a Bíblia. Se Deus fizesse o possível para tornar a vida mais suave para nós, jamais entenderíamos o quanto o pecado é cruel, impiedoso e mortífero. Você e eu sabemos o peso do pecado. Nós sabemos o que é um mundo cruel e mau, o que é sofrer. Agora você imagina se o fato de eu ser um verdadeiro filho de Deus garantisse que nada de ruim vai acontecer comigo. Será que eu entenderia o mal? Será que eu entenderia que o mal é mal? Que estar distante de Deus não vale a pena, né? Paulo, olha o que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo. Imagine a história desse homem. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios 12, 9 a 11 diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos parar por aqui. Você sabe a história de Paulo, né? Ele clamava a Deus: Senhor, tira esse espinho da carne, tira esse sofrimento da minha vida. Paulo, que é um grande exemplo para nós, né? Ele mesmo diz assim, ó, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo é um exemplo na Bíblia. E ele pediu para Deus tirar o sofrimento. E Deus tirou o sofrimento. Deus fez assim, olha, Paulo, você é fiel a mim, então você não vai sofrer mais. Não foi isso. O texto menciona que Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou tirar para você entender que você depende de mim todo dia, Paulo. E o que faz a gente pensar que nós somos melhores do que Paulo para a gente nunca sofrer, né? O maior de todos os mistérios é a razão porque Deus permite uma pessoa inocente sofrer e o culpado não sofrer. Isso é duro, né? Você vê uma criancinha inocente sendo morta, lá em Santa Catarina, lembra da história? Recentemente aí, 3 crianças, 2 jovens, mortas injustamente. Por que Deus permite, né? Palestina, Israel, recentemente, essa guerra que voltou ativa aí, né? A discussão entre Deus e Satanás não terminou. E até que termine, muitas coisas ruins vão acontecer a todas as pessoas. Jesus mesmo disse, numa promessa muito importante, ele disse que o sofrimento continuaria, ele nunca negou isso. João 16, 33.
Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Contudo, tenham bom ânimo. Vocês vão sofrer, vai ter aflição, vai ter luta. Deus nunca falou assim, olha, fique tranquilo, está comigo, não vai sofrer. Como muitos prometem aí, né? Só bênçãos, Deus vai dar só bênçãos. Não é por aí. Não é a bênção agora, é na hora de Deus, no tempo de Deus. Mateus 28, 20 diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma promessa. Deus não prometeu que nós não sofreríamos. Ele prometeu o quê? Você sabe a ideia, nós sabemos, né? Que Ele estaria do nosso lado no sofrimento, nos acolhendo, nos apoiando, nos confortando, nos abraçando, nos conduzindo para a vitória lá na frente. Deus não permite que o sofrimento seja maior do que o nosso limite. Todos nós temos um limite para suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Não é fácil a gente vencer as tentações desse mundo, né? E os sofrimentos também. Mas se você for fiel a Deus, Deus diz assim, olha, não vai ser mais forte do que você. Basta você me procurar. Ele prometeu estar com a gente todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, em tempos de tormenta, em tempos de bonança, tranquilidade, o tempo está tranquilo, a família está bem. Olha o conselho de Paulo, né? Paulo, que teve um pedido de Deus negado. Hebreus 12, 1 a 3, diz assim, portanto também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Está dizendo assim, olha, o próprio Jesus sofreu, né? Dor, morte, mas há um lembrete, tudo isso vai acabar. As pandemias, as lágrimas, as tragédias, tudo vai acabar. Foque em Cristo. Foi isso que Jó fez. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que outros homens da Bíblia fizeram. Olha o que Jó fala. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é que é fé, né? Isso é que é acreditar que o sofrimento vem, que Deus permite. Mas Deus está conduzindo as coisas. Ele sabia, né, no caso de Jó, que Cristo colocaria um fim nas coisas ruins. O livro de Jó termina dizendo que Jó morreu velho, farto de dias. Morreu idoso, Deus permitiu. Outros não morrem idosos, outros morrem cedo. Mas o que Deus promete é que a recompensa final virá. Eu gosto de pensar o seguinte, que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, todos nós vamos entender por que é que nós tivemos que passar por algumas situações. Hoje a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar nem responder alguns porquês. Pastor, me responde por que aconteceu isso comigo. Eu não sei. Às vezes você vai ler a Bíblia e não vai entender por que aconteceu com você. Mas um dia, quando Jesus voltar, você vai entender. Eu quero ler para você um último texto, não bíblico agora, mas um texto do grande pregador Billy Graham. Ele diz assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Eu deixo essa frase para você, tá bom? Para você pensar aí. Tudo vai dar certo. A Bíblia encerra dizendo que o sofrimento vai acabar. Que não haverá mais dor, mais lágrimas e que existe um Deus que hoje, como nós falamos ontem, Ele não está agindo totalmente por várias razões, mas Ele está cuidando, conduzindo e guiando a cada um de nós. E um dia o sofrimento vai acabar. Deus te abençoe.
Dá tempo da gente falar aqui, vamos ver, semana que vem a gente vai estudar a estratégia da rebelião. O que é isso, pastor? A estratégia da rebelião é esse tema aqui, tá? Para você que tem o estudo, se prepara aí. Semana que vem, fica na curiosidade. Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tema. Nos ajude a aprendermos em meio ao sofrimento e, acima de tudo, confiarmos em Ti. Nos apegarmos a Deus, aquele que realmente pode nos sustentar. Nada, nem ninguém pode nos levar adiante. O dinheiro, a juventude, a influência. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.